So I have the privilege of addressing you 3 times this afternoon on the topic of evangelism. Eu tenho o privilégio de lidar com o tópico de evangelismo com vocês por 3 vezes hoje. And so for my first talk, I want to start with some theory or some principles. E pela nossa primeira conversa, eu quero começar com uma teoria, alguns princípios. And in my next 2 talks, perhaps get a little more practical. E depois, nos nossos 2 tempos juntos, de entrar um pouco mais na prática. And so the first thing I want to discuss in this first talk is the primacy of the local church in God's plan to evangelize the world. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês hoje é o plano de Deus pela primacia da igreja local na evangelização do mundo. My one point for this module is that it is the local church that is God's agent for evangelism. O meu ponto neste módulo aqui é de mostrar que a igreja local é o agente de Deus na evangelização. Think about the big picture. Pense aqui na figura geral. The way that you understand God's plan for salvation Ou a maneira como você entende o plano de Deus para a salvação will affect the way you understand God's plan for evangelism. vai afetar a forma como você entende o plano de Deus para evangelismo. And so what you see in Scripture is that God's plan for salvation is not just to save one individual, but to save a people for himself. O que você vê nas Escrituras é que o plano de Deus para a salvação não é salvar apenas indivíduos, mas salvar um povo para si mesmo. God's promise to Abraham was not that he would be great, but that God would make him into a great nation. A promessa de Deus para Abraão não é que ele seria grande, mas que dele viria uma grande nação. And so throughout the Old Testament, we see that God tells Israel that he is their God and they are his people. Então, através do Antigo Testamento, o que nós vemos é que Deus diz que Israel vai ser o seu povo e Deus será o Deus deles. So, for example, in Deuteronomy chapter 7, verse 6, Então, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Israel is the Lord's treasured possession. They are his people. Israel é o tesouro precioso de Deus, Israel é o povo de Deus. God wasn't saving individuals from all over the world. He was saving a people for himself. Deus não estava salvando indivíduos separados por todo o mundo, mas Deus estava salvando um povo para si próprio. And then in the New Testament, the apostle Peter can write to the church in 1 Peter 2:9. E então o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, escreve para a igreja em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. And so God's plans aren't set on a bunch of disconnected individuals. Então os planos de Deus não estão fundamentados em um bando de indivíduos desconectados, But his people. mas no seu povo. The church is the bride of Christ for whom he died. A igreja é a noiva de Cristo, a qual Jesus Cristo morreu. He gave up his life for her. Jesus deu a sua vida por ela. And so if the church is at the center of God's plan and his purposes, Então, se a igreja está no centro do plano de Deus e para os seus propósitos, then the church, the local congregation, is also at the heart of God's practice of mission. então a igreja, a congregação local, também está no coração da prática de Deus. There can't be mission or evangelism apart from a local church. Não pode haver missões ou evangelismo que esteja alheios à igreja local. Now, I'm very grateful for groups outside the church, Eu sou grato a Deus por grupos que não estão relacionados com a igreja. for ministries like Fiel, for example, Pelos ministérios da Fiel, por exemplo, that do great work que fazem um bom trabalho and share the gospel e compartilham do evangelho and lead people to Christ. e levam pessoas a Jesus Cristo. I'm deeply grateful for them. Eu sou profundamente grato por eles. But it's my conviction from Scripture Mas é a minha convicção das Escrituras that it's the local church that is meant to be at the heart of missions and evangelism. que é a igreja local que tem que ser o coração de missões e evangelismo. I think you see this in the New Testament in 2 ways. E eu acredito que nós vemos isso no Novo Testamento de 2 maneiras distintas. First, the church is uniquely set up to be a demonstration of the gospel. Primeiro, que a igreja ela foi estabelecida de tal forma que ela é uma demonstração única do evangelho. The church proclaims the gospel, A igreja proclama o evangelho
And then its very existence points to the power of the gospel. E a sua própria existência aponta para o poder do evangelho. The church gives credibility and plausibility to the gospel message. A igreja dá credibilidade para a mensagem do evangelho. So, for example, the church is the community of people reconciled. Então, por exemplo, a igreja é a comunidade de pessoas reconciliadas. People reconciled to God, Pessoas reconciliadas a Deus, com Deus. and then, surprisingly enough, reconciled to each other. E, de forma surpreendente, elas são reconciliadas umas com as outras. So, in the church, both Jew and Gentile, Então, na igreja, tanto judeus quanto gentios, ancient enemies that have hated each other are now brought together inimigos antigos que uma vez se odiavam, agora eles são trazidos juntos, as a display of God's glory and wisdom to the world. como uma mostra da glória de Deus para o mundo. This is what the Apostle Paul was reflecting on in Ephesians chapter 3, verses 8 to 10. É isso que o apóstolo Paulo estava refletindo em Efésios capítulo 3, versículos 8 a 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. So, how will the universe know the wisdom of God? Então, como que o universo irá conhecer a sabedoria de Deus? By the existence of the church. Pela existência da igreja. The love, the care that exists within the church O amor, o cuidado que existe dentro da igreja is proof, is evidence é prova, é evidência to the watching world para o mundo que os observa that this gospel that we proclaim que este evangelho que nós pregamos has the power to change lives. tem o poder de mudar vidas. So let me give you a practical example. Então deixa eu dar para vocês um exemplo prático. The town in which I live and minister has a lot of ethnic tensions in it. A cidade onde eu vivo e ministro existe uma série de tensões étnicas, de diferentes grupos étnicos. The town is split between English speakers and Spanish speakers. A cidade está dividida entre aqueles que falam inglês e aqueles que falam espanhol. Most of the Spanish speakers are recent immigrants from Latin America. Muitos daqueles que são imigrantes, que falam espanhol, vêm da América Latina. And many of the English speakers are older people who are wealthy and moved to this area 35, 40 years ago to raise their families. E muitos daqueles que falam inglês são pessoas mais velhas, que são mais abastadas financeiramente e mudaram para lá para criar suas famílias há 30 anos atrás. It was a quiet, crime-free neighborhood. Era uma vizinhança que era muito calma e que não tinha tanta criminalidade. These people raised their families, they built their homes, and now they want to retire in peace. Essas pessoas, elas criaram suas famílias, elas construíram suas casas e agora elas querem aposentar e ficar tranquilas. But now the neighborhood has changed completely. Mas agora a vizinhança mudou por completo. In the last 15 years, the neighborhoods are crowded now. E nos últimos 15 anos, o que aconteceu foram que os bairros ficaram extremamente populosos. There have been fatal shootings in our neighborhood in the last couple of years. Existem tiroteios que têm levado pessoas às mortes nos últimos anos. There are gangs and all kinds of violence. Existem agora gangues, existe violência. And so tensions are running very high. Então, as tensões, elas estão muito sensíveis, elas estão à tona. The police department has been holding public meetings where people come and yell at each other. O departamento da polícia, eles têm organizado reuniões em que eles chamam o público e o público tem gritado com eles mesmos. And our local governor appeared on a national radio program and called our neighborhood a toilet. Então, o governo apareceu num noticiário de televisão da nossa região e chamou toda a nossa vizinhança de privada. He urged all of the residents to drive the Spanish-speaking immigrants out of town. Ele chamou, então, a nossa população a expulsar os imigrantes que falam espanhol da nossa região. And so in that kind of community, Então, nesse tipo de comunidade, what does it mean for us to be the church of Jesus Christ? o que significa para nós sermos a igreja de Jesus Cristo? What does it mean for us as a congregation to show the power of the gospel to transform people's hearts and lives? O que significa para nós sermos a igreja de Jesus Cristo que apresenta o evangelho que transforma vidas e corações de pessoas? Well, it's meant that we have to work hard
to show love across cultural boundaries. Com certeza, nós temos que trabalhar duramente para mostrar o amor que atravessa essas barreiras de cultura. Our church is diverse ethnically. A nossa igreja, ela tem uma grande diversidade cultural. Our leadership team is diverse ethnically. A nossa liderança, ela tem uma divergência cultural também. Our pastoral staff is diverse ethnically. A nossa equipe pastoral, ela também tem uma grande diversidade etnicamente. Our signs in our church are bilingual. Todas as placas da nossa igreja, elas têm duas línguas. We try to make sure that Spanish-speaking people, when they come to our church, see English-speaking people that welcome them and love them. Nós tentamos nos certificar de que quando as pessoas que falam espanhol na nossa comunidade entram na igreja, elas são recebidas por pessoas que falam inglês e que dão as boas-vindas para elas. We want to serve them and love them and have them into our homes in a way that the world never would try to do. Nós queremos servi-las, nós queremos recebê-las em nossas casas de tal forma que o mundo não faria. We've planted churches for Spanish speakers in our area. Nós implantamos igrejas na comunidade que fala espanhol nas nossas áreas, na área que moramos. And we've started various ministries that provide food and resources to the very poor. E nós começamos diversos ministérios que fornecem comida, que fornecem suprimentos básicos para aqueles que são bem pobres. The point of all that is that those things, the church being the church, gives credibility to the gospel. O ponto de tudo isso é que quando a igreja se torna igreja, ela dá credibilidade para a mensagem do evangelho. So many times I've had friends, Spanish-speaking friends in our home, and they say, why do the people from your church love other Latin Americans? Why do they reach out to them? Muitas vezes eu tenho amigos que são latino-americanos, que falam espanhol, e eles vêm à minha casa e eles fazem a seguinte pergunta: por que as pessoas na sua igreja demonstram amor aos imigrantes latino-americanos? Por que eles fazem isso? I love that question. E eu amo essa pergunta. I tell them to pull up a chair. Let me explain it to you. E eu falo para eles, olha, puxa uma cadeira que eu quero explicar isso para vocês. The love of the church gives credibility to the gospel. O amor da igreja dá credibilidade ao evangelho. When we open our mouths to proclaim the gospel, they've already seen that something different is at work in us. Quando nós abrimos a boca para proclamar a verdade do evangelho, eles já viram que há algo diferente em nós. They've already seen, in Paul's terms, a display of God's glory. Eles já viram, nos termos do apóstolo Paulo, que existe a multiforme sabedoria de Deus, um vislumbre da sabedoria de Deus em nós. So that's just one example of the way the church is, in the words of the missiologist Leslie Newbegin, Por isso, essa é uma das razões pelas quais a igreja é, nas palavras de um missiólogo, o seguinte: it's the hermeneutic of the gospel. é a hermenêutica do evangelho. The world doesn't understand the gospel, O mundo não entende o evangelho, but in watching the church, they should have some understanding that something is happening. mas ao ver a igreja, eles precisam ter algum tipo de entendimento do que está acontecendo. And then when they hear the gospel, hopefully they've already seen it at work. E então, quando eles escutam o evangelho, é provável que eles já tenham visto o evangelho em ação. So that's the first way that the church particularly acts as God's agent for evangelism, by living out the gospel. Então essa é a primeira forma pela qual a igreja serve como um agente na proclamação do evangelho, simplesmente vivendo o evangelho. The second way is that the church is uniquely ordered by God in order to encourage evangelism. Da segunda forma é que a igreja ela é ordenada de uma forma única, de tal forma a encorajar o evangelismo. As to say, the church, the point of the church, is to glorify God by spreading the gospel. Isso é dizer que o ponto, a missão da igreja é glorificar a Deus pela proclamação, espalhando o evangelho. And God has particularly designed the church to do that. E Deus projetou a igreja de forma particular para fazer isso. Let me give you 3 examples. Deixa eu dar para vocês 3 exemplos. 3 ways that God has designed the church in order to help spread the gospel. 3 formas pelas quais as quais Deus projetou a igreja de tal forma a fazer conhecido o evangelho. You see it first in the leadership structure of the church. Você vê primeiro na estrutura da liderança da igreja. In Ephesians 4, the Apostle Paul tells us that the Lord gave shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry. Em Efésios capítulo 4, nós vemos que Deus deu à igreja, concedeu à igreja pastores e mestres, tendo em vistas equipar, edificar o corpo. And in that same passage, Paul says that when the body is working properly,
E- It grows. E na mesma passagem, o apóstolo Paulo diz que quando a igreja está trabalhando de forma apropriada, como ela deve trabalhar, a igreja cresce. The body of Christ is meant to grow O corpo de Cristo deve crescer through evangelism. através do evangelismo. And how does that happen? E como que isso acontece? Paul says, through shepherds and elders and teachers. Isso acontece, Deus diz, o apóstolo Paulo diz que isso acontece através de pastores, de mestres. And those shepherds and pastors and teachers equip the saints for the work of ministry. E esses pastores, mestres, professores, eles equipam os santos para o trabalho do ministério. That is to say, if you are here this afternoon and you are a pastor or a teacher, Isso significa que se você está aqui nessa tarde e você é um pastor e você é um mestre, it is not your job to evangelize the world. não é o seu objetivo evangelizar o mundo. You should be faithful to evangelize as the Lord gives you opportunities. Você deve ser fiel no evangelismo enquanto Deus lhe dá oportunidades para isso. But the Apostle Paul says that it's your job to train the saints, Mas o apóstolo Paulo diz que é o seu trabalho, a sua missão, treinar os santos, to equip the members of the church equipar os membros da igreja to go out into the world para irem para o mundo and evangelize e evangelizar and do the work of ministry. e fazer o trabalho do ministério. Now, a skeptic might say, that's all well and good, but I've never seen a church do that. Agora, um cético pode muito bem dizer, as intenções são boas, mas eu nunca vi uma igreja fazer isso. And in fact, many parachurch ministries have been born of a frustration with the local church. Agora, muitas organizações para-eclesiásticas, elas nasceram numa frustração pelo qual a missão da igreja não tem sido cumprida. Local churches tend to begin to exist for their own reasons. Igrejas locais tendem a existir por razões próprias. And they spend hours arguing over the color of the carpeting. E elas passam horas discutindo sobre a cor do carpete da igreja. And so it might seem like we need to get outside of the church in order to begin to evangelize. Eu não estou dizendo então que nós temos que sair da igreja para evangelizar. But that's not how God has designed it to work. Isso não é a forma que Deus projetou que fosse. The Bible tells us that the church has been given spirit-filled, biblically qualified leadership to equip it for its task of evangelism. A Bíblia diz que a igreja, foi dado à igreja uma liderança cheia do Espírito que tem as qualificações bíblicas para equipar os santos para a tarefa do evangelismo. No individual can do that. Nenhum indivíduo consegue fazer isso. Campus outreach groups can't do that on their own. Esses grupos de evangelismo universitários não podem fazer isso sozinhos. God has given the church leadership to equip it for the work of evangelism. Deus deu uma liderança para equipar os membros da igreja para fazer o trabalho de evangelismo. Okay, the second way we see that God has designed the church to foster evangelism A segunda forma que nós vemos que Deus projetou a igreja para ter o trabalho do evangelismo is in God's provision for church discipline é na provisão de Deus para a disciplina da igreja and even church membership, e até mesmo na membresia da igreja, as you were hearing about earlier today. como você ouviu hoje durante o dia, pela manhã. The church is meant to make clear to the watching world what it means to be a Christian. A igreja deve tornar claro para o mundo que as observa o que significa de fato ser um cristão. The church is meant to be exclusive. A igreja deve ser exclusiva nesse sentido. Not exclusive in the sense that people aren't treated kindly, Não exclusiva no sentido de que as pessoas não são tratadas de forma bondosas. or made to feel welcome, Ou que não vão sentir que elas se sintam, não vão fazer que elas se sintam bem-vindas. but the church is meant to have a boundary around it. Mas a igreja deve ser feito, deve ter um limite ao redor delas. It's a community of the redeemed, É uma comunidade dos redimidos, a community of the reconciled. uma comunidade daqueles que são reconciliados. And so there's meant to be a corporate witness there. Então, sim papel da igreja que haja um testemunho corporativo. And so the people in the church live differently and love differently and behave differently. Então, o pessoal da igreja, as pessoas da igreja, elas vivem diferente, elas se comportam diferente, elas se relacionam de forma diferente. As we thought about earlier, that's a testimony to outsiders. Como nós pensamos anteriormente, isso é um testemunho para aqueles que estão fora da igreja. And if someone in the church is living in a way that compromises the church's witness, E se alguém na igreja está vivendo de tal forma que compromete o testemunho da igreja,
if they're living in a way that lies about the gospel e se ela está vivendo de alguma forma que mente no que diz respeito ao evangelho and shows that they may not even be Christians, e que mostra que talvez elas nem sejam cristãs, God instructs the church to remove that person Deus instrui a igreja para remover essa pessoa, for that person's own spiritual good para o bem daquela própria pessoa, para o bem espiritual dessa pessoa, and for the health of the e church para a saúde da igreja, and for the sake of the church's witness. e também pelo testemunho da igreja. How many times have you talked to an unbeliever Quantas vezes você conversou com um incrédulo? and when you have perhaps shared the message of Christ with them, E aí, conforme você compartilhou com ele a mensagem de Cristo, they've stopped you and said, look, Christians are just a bunch of hypocrites. e ele parou e disse o seguinte, esses incrédulos pararam e disseram o seguinte, olha, os cristãos são um bando de hipócritas. And maybe they've told you some story of someone who claimed to be a Christian, E talvez eles tenham contado para você uma história de alguém que dizia ser cristão, but did horrible things mas faziam coisas horríveis, without any worries or cares. sem nenhuma preocupação ou cuidado. Well, God has called the church to be careful about who it lets into membership Então Deus chama a igreja a tomar muito cuidado com quem elas permitem entrar na sua membresia and also removing unrepentant sinners e também de remover aqueles pecadores que não se arrependem for the sake of the witness of the church to the world. por causa do testemunho da igreja para o mundo. So recently in our church, just a few months ago, Então, recentemente na nossa igreja, apenas alguns meses atrás, a young man was arrested. um jovem foi preso. He was a member of our church, Ele era um membro da nossa igreja. claimed to be a follower of Christ. Ele dizia que ele era um seguidor de Jesus. He was very involved in serving in different ministries, Ele era bem envolvido no serviço em vários ministérios, but he was arrested for a terrible crime. mas ele foi preso por causa de um crime terrível. He admitted his guilt, Ele admitiu a sua culpa and it turned out that this had been going on for almost a full decade. e depois nós descobrimos que isso estava acontecendo há quase uma década. His actions brought into disrepute the gospel of Jesus Christ. As suas ações trouxe desafiou o ministério de Jesus Cristo, o testemunho a Jesus Cristo. Unbelievers read about it in the newspaper and they mocked Jesus. Os incrédulos leram sobre isso nos jornais e então eles zombaram de Jesus. Look at those Christians, just a bunch of hypocrites. Olha só esses cristãos, são um bando de hipócritas. Well, in that case, who's there to correct this man's terrible witness? Agora, neste caso, quem que vai estar lá para corrigir o testemunho terrível desse jovem? Who's there to warn him that he shouldn't feel confident before the Lord? Quem está aí para exortá-lo que ele não deve se sentir confiante diante do Senhor? His church. A sua igreja. We removed him from membership Nós o removemos da membresia da igreja. as a message to him Como uma mensagem para ele and also as a witness to the world. e também como um testemunho para o mundo. It's the way that the Lord has given us Essa é uma forma que o Senhor nos deu to tell the watching world para dizer para o mundo que observa: this man's actions do not represent Christ. as ações deste homem não representam Cristo. Can you see how that helps our church evangelistically? Agora você consegue observar como que isso ajuda a nossa igreja a evangelizar? Even in his prison cell, Até mesmo na sua cela da prisão, when I went to visit him, quando eu fui visitá-lo, the woman who admits visitors, a moça que recebia visitantes, she stopped me and she said, Pastor, this man told me that your church removed him from membership. a moça me parou e disse: pastor, este homem me disse que a sua igreja o removeu da membresia. And I stopped and I explained to her why we had done that. E eu parei com ela ali e expliquei por que nós havíamos feito isso. When a church is willing to help enforce the boundaries of its membership, Quando a igreja está disposta a reforçar esses limites da sua membresia, that will help its witness to the world. isso irá ajudá-la no testemunho para o mundo. So my third example Então, o meu terceiro exemplo of the way the church helps serve evangelistic purposes de como a igreja ela ajuda no serviço de evangelização is simply in the diversity of gifts that the Holy Spirit has given to the church. está baseada na diversidade de dons que o Espírito Santo dá para a igreja. In 1 Corinthians 12, the Apostle Paul talks about the varieties of spiritual gifts
that belong to the local congregation. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala da diversidade de dons que foram dados à igreja. You're probably familiar with the list. Você talvez seja familiarizado com essa lista. Some are called to be teachers. Alguns são chamados para serem professores. Others are given the gifts of mercy or hospitality. Alguns são dados o dom da misericórdia, da hospitalidade. And so what the Apostle Paul is teaching Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando is that the Spirit of God é que o Espírito de Deus has not left the church não deixou a igreja unequipped for its task of reaching the world. desequipada na sua tarefa de alcançar o mundo. If the members of the church will exercise their Spirit-given gifts faithfully, E se os membros da igreja vão exercitar os dons que eles têm de forma fiel, it will find that it has what it needs for the task God has given it. ela vai se mostrar suficiente para a tarefa que Deus deu a ela. Think about the task of evangelism. Pense agora na tarefa de evangelismo. It makes a lot of individual Christians feel nervous and guilty. Essa tarefa faz com que muitos cristãos se sentam nervosos e culpados. I can think out of the 300 or so people in our church, Eu consigo pensar nas 300 e poucas pessoas da nossa igreja, I can think of maybe 5 to 10 people ou talvez de 5 a 10, that love evangelism. que amam o evangelismo. Everyone else Todos os outros feels guilty. se sentem culpados, They're not doing enough evangelism. eles não estão fazendo evangelismo suficiente, Or they know they should do it and they try, ou eles sabem que devem fazer, eles tentam, but they're not really very good at it. mas eles não são muito bons nisso. And what we've discovered E o que nós descobrimos is that actually people have the gifts oftentimes to be part of an evangelistic process. é que pessoas elas têm dons de fazerem parte de um processo de evangelismo. So maybe you're a very outgoing person. Talvez você seja extremamente extrovertido. You're really good at meeting new people and building friendships. Você é muito bom em conhecer novas pessoas, em construir amizades. But when it comes to actually sharing your faith, Mas quando chega ao ponto de fato, compartilhar a sua fé, you don't really know where to begin. você não sabe onde começar, You get tongue-tied. você fica com a língua presa, You make mistakes. você comete uma série de erros. Maybe somebody else in your church is great at hospitality. Talvez outra pessoa na sua igreja, ela é ótima na hospitalidade. Their house is always full of people. Sua casa está sempre cheia de pessoas. They have that gift of making people feel comfortable, Ele tem esse dom de fazer com que as pessoas se sintam bem à vontade. but they have trouble getting a serious conversation started. Mas elas têm problemas de fazer com que a conversa se torne mais séria. Maybe another person in your church is a prayer warrior. Talvez uma outra pessoa na sua igreja, ela seja um guerreiro de oração. Man, if you give them the name of a lost person, they will pray for hours for that person. E se você dar o nome de uma pessoa incrédula para ela, ela oraria por horas por essa pessoa. And maybe I'm an introvert. E talvez eu seja bem introvertido. I get kind of nervous meeting new people. Eu fico meio nervoso conhecendo pessoas novas. But if someone would introduce me and kind of break the ice in a conversation, Mas se alguém me apresentasse a pessoa e meio que quebrar o gelo numa conversa, I'm actually really good at answering questions that people have about Christianity. talvez eu seja muito bom em responder perguntas que as pessoas talvez tenham sobre o cristianismo. And I can share Christ effectively. E eu posso compartilhar Cristo de forma bem eficiente. Well, if you take those 4 people as Então- individuals, Então, se você pegar essas 4 pessoas como indivíduos, they might not be able to accomplish very much evangelistically. talvez eles não consigam fazer muito para cumprir os seus propósitos de evangelismo. But if you put us together in a church, Mas se você os coloca juntos numa igreja, and if you give us a corporate life together, e se você dá para eles uma vida coletiva, well, now suddenly you have a mixture of gifts talvez agora você tem, de repente, uma mistura de dons and a blending of strengths e uma mistura de forças that makes us far more effective. que nos faz muito mais eficientes. As you read 1 Corinthians 12, E conforme você lê 1 Coríntios capítulo 12, you see that that's how the church was meant to function, você vê que essa é a forma que a igreja deveria funcionar. a spirit-empowered body, Um corpo capacitado pelo Espírito, primed for the task of world evangelization. preparado para a tarefa da evangelização. So all of this is an attempt to get you to see the importance and the primacy of a local church in God's evangelism strategy. Tudo isso tem o objetivo de ajudá-lo a enxergar o papel da igreja nas estratégias de evangelismo. The church proclaims the gospel, A igreja proclama o evangelho and it lives out the gospel e também vive o evangelho before the world.
diante do mundo. So it's not merely a one-on-one thing, Então não evangelism. é meramente uma coisa um a um, evangelismo um a um. So individuals will need to open their mouths and share Christ. Então indivíduos vão ter que abrir as suas bocas e compartilhar de Cristo. And individual people need to hear the gospel and respond in a saving way. E indivíduos devem ouvir o evangelho e reagir de tal forma que seja salvífica. But evangelism should not normally be done by isolated individuals. Mas evangelismo não deveria ser feito normalmente por indivíduos isoladamente. Individuals isolated from the support and care and prayer and encouragement of their local church. Indivíduos isolados do apoio, do cuidado, da oração, do encorajamento de suas igrejas. And then when people do come to Christ, Então, quando de fato as pessoas veem a Jesus Cristo, they're incorporated into the life of the church. elas são incorporadas na vida da igreja. Listen to the way Luke reports about the early church in Jerusalem in Acts chapter 2, verses 45 to 47. Dê uma olhada o que Lucas testemunha sobre a igreja em Atos capítulo 2, versículos 45 a 47. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Luke tells us that God added to their number day by day those who were being saved. Lucas nos diz que Deus adicionava ao número da igreja dia a dia conforme eles eram salvos. Can you see how the church is at the very center of God's plan? Você consegue enxergar como que a igreja está bem no centro do plano de Deus? God didn't add people to the church without saving them, Deus não adicionava pessoas à igreja sem salvá-los, and he didn't save them without adding them to the church. e Deus não os salvava sem adicioná-los à igreja. The local church is the arena in which evangelism happens, A igreja local é a arena, é o palco onde o evangelismo acontece, and it's the pattern for our evangelism as well. e também é o modelo para o nosso evangelismo. And so as I conclude, let me just make one more point here. Então, conforme eu concluo, deixa eu fazer apenas mais um ponto aqui. If it's true that God's plan is for the church to evangelize the world, Se é verdade que o plano de Deus é para que a igreja evangelize o mundo, if more churches equals more evangelism, se mais igrejas é igual a dizer a mais evangelismo, then one of the ways we should respond to that truth então uma das formas em que nós devemos reagir a essa verdade is by planting more churches. é por plantar mais igrejas. More churches equals more evangelism. Mais igrejas equivale a dizer a mais evangelismo. And so as church leaders, as pastors, Então, como líderes da igreja, como pastores, one of our goals should be to see more churches planted from our churches. um dos nossos objetivos seria de ver mais igrejas que estão começando a partir das nossas igrejas. So in Romans chapter 15 verse 19, Então, em Romanos capítulo 15, versículo 19, the apostle Paul writes, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. so Paul writes that he has fulfilled the ministry of the gospel of Christ. Então Paulo aqui nos diz que ele tem cumprido o evangelho de Jesus Cristo. And he says he's done that all the way from Jerusalem to the town of Illyricum. E ele fez isso desde Jerusalém até o Ilírico. Now, if you remember your geography, Então, se você lembra aí da geografia, that's a pretty big span of distance. isso daí é uma grande amplitude de terra. And so how can the apostle Paul say that he's fulfilled the ministry of the gospel in that whole region? Agora, como é que o apóstolo Paulo, então, pode dizer que ele tem divulgado o evangelho de Cristo em toda essa região? Had he gone to every single person in that area and shared Christ with them? Será que ele foi para cada uma das pessoas que vivem nessa área e compartilhou do evangelho? He couldn't have done that if he lived to be 700 years old. E talvez ele nem teria feito isso se ele vivesse 700 anos. No, what had Paul done? O que será que o apóstolo Paulo fez? He had planted churches. Ele plantou igrejas. He went to the major centers
Ele foi para os centros principais and he established new churches. e ele estabeleceu novas igrejas. And what did the Apostle Paul then assume those churches would do? Então, o que o apóstolo Paulo assumiu que essas novas igrejas fariam? They would reach out. Eles então iriam alcançar outros. They would go into the neighborhoods. Eles iriam para as vizinhanças. They would plant new churches. Eles plantariam novas igrejas. And that's how the ministry of the gospel would be fulfilled, E é assim que o ministério do evangelho seria suprido, through local churches. através das igrejas locais. Well, that's the end of our first module. Do we have time for questions? Vamos encerrar a nossa primeira parte do módulo. Não sei se tem algumas perguntas. Fazer em português, né? E você traduz. Tá. Eu queria saber, assim, o evangelismo para ele, para você, vindo da igreja, considerando ele como intercultural, está dentro de uma nação com a própria cultura, ele é mais eficiente que o evangelismo extra ou fora da cultura, ou seja, mandar um missionário para outro país. É menos eficiente do que você implantar a igreja. O mais eficiente para efeitos de evangelismo seria implantação de igreja e treinar os líderes dessa igreja para que possam compartilhar o evangelho. Isso é isso. What do you think would be the best way to evangelize? Is that equip leaders to plant churches where you are? Or is that to send people like cross-culturally to the other part of the country? Okay. Yeah, I think both are important and both are strategic. Eu creio que os dois são importantes, os dois são estratégicos. So in our church, for example, we plant churches locally around us. Então, em nossa igreja, por exemplo, nós plantamos igrejas localmente, ao nosso redor. And we also have sent church planters around the world. E também enviamos pessoas para plantar igrejas ao redor do mundo. But one of the things that we're very insistent upon with our mission strategy Agora, uma coisa que nós somos bem incisivos na nossa estratégia de missões, is that we want to give priority to church planting around the world. mas é que nós queremos dar prioridade à plantação de igrejas ao redor do mundo. And so when we send people, we send them to start new churches. Então, quando nós enviamos pessoas, nós enviamos pessoas para começar novas igrejas. And not merely to just evangelize individuals. E não meramente para evangelizar indivíduos. And so there is a real value to parachurch ministries, E apesar de ter um valor real para organizações para-eclesiásticas, but the value of a ministry like Fiel, mas o valor de um ministério como a Fiel, in my opinion, na minha opinião, is that it provides resources that strengthen churches. que provê recursos para fortalecimento das igrejas. All right, if there are no other questions, Então, se não tem nenhuma outra pergunta, do we have a break or do we just head into the next session? tem um intervalo agora? Não? Direto? Quiser levantar, esticar a perna? Just stand up, real quick Okay. break. Okay. Outra pergunta? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu conceito de para-eclesiástico, ministérios para-eclesiásticos, uma vez que a gente entende que todas as pessoas trabalhando na obra missionária fazem parte de uma igreja local. I would like you to talk a little bit more about your definition of a para-ecclesiastic organization, since that every single person that works in those kind of organizations belong to a local church. Yeah. Yeah, that's a great question. É uma boa pergunta. And I know, at least in the United States, I wish what you asked about were true. E eu gostaria que, pelo menos nos Estados Unidos, aquilo que você perguntou fosse verdade Sadly- nos Estados Unidos. Sadly, many parachurch organizations, at least in the States, are full of people who aren't part of the church. Infelizmente, nos Estados Unidos, muitas pessoas que trabalham em organizações para-eclesiásticas não fazem parte de uma igreja local. But I think you're right that any kind of parachurch ministry should be fed and cared for and prayed for by the churches
of which its members are part. E é verdade que essas organizações para-eclesiásticas, elas devem receber o apoio, a oração dos membros de igrejas locais que fazem parte dela. So we have people in our congregation who work in parachurch ministries. Então nós temos pessoas em nossa igreja que trabalham em organizações para-eclesiásticas. And so we as a church, we care for them. We see their work as a part of the ministry of our congregation then. Então nós, como igreja, nós vemos os trabalhos delas como parte do nosso trabalho também. And so we want to know how we can pray for them, care for them, support them financially if need be. Então nós queremos saber de que forma que nós podemos orar por elas, apoiá-las ou talvez até apoiá-las financeiramente. Thank you.